um dos grandes ídolos da história recente do rubro-negro, ainda vai ganhar um busto na sede da Gávea no aniversário do Flamengo. Muito legal, hein? O Bruno Henrique chegou ao clube em 2019. Ele tem, olha isso, gente, 17 títulos conquistados. O camisa 27 tornou-se, ao lado do Arrascaeta, o maior vencedor da história do Flamengo. São 361 jogos, 114 gols e 58 assistências no total. Eu comentei aqui com o Vene Casagrande, como eu olho muito sempre o lado humano dos atletas, né? E aí a gente começa a entender que um clube de futebol é sempre feito por pessoas, e elas vão e elas vêm, e o que fica é a instituição. Mas elas fazem parte para contribuir para a história, para o imortal, né? A gente fala tanto do imortal aqui, poucos jogadores, muitos ficam milionários quando chegam no apogeu, mas poucos são imortais, tá? E o Bruno Henrique se tornou e caminhou para isso, para ser um imortal. Mas o mais bonito para mim é quando o clube o trata como um imortal. Sobretudo numa renovação de um cara que já teve lesão séria, de um cara que talvez já passou do seu auge, e a gente sabe que sim, e de um cara que tem uma história muito, muito, muito bonita com o Flamengo. Eu estava muito preocupada nesse momento de renovação. Vamos esperar para ver o que ele vai entregar. Não tem que esperar. Ele já entregou tanto que eu acho que o mínimo que o Flamengo pode fazer é tratar tão bem nessa questão de renovação. E foi isso que aconteceu, né, Vene Casagrande? Foi isso que aconteceu, inclusive num determinado momento. Eu mesmo tinha esse discurso de esperar um pouco, mas como foi a negociação, como foi a renovação de contrato, eu acho que no fim das contas foi bom para todo mundo. Não teve aumento, não teve redução, muito pelo contrário, a relação foi maravilhosa, a negociação foi extremamente rápida e eles decidiram pela extensão por mais um ano de contrato, o que eu acho totalmente justo. Sim. E o Bruno Henrique, ele continua entregando, apesar de não estar vivendo mais o seu auge, apesar de não ser normal, titular, né? Absoluto, a idade chega para todo mundo. Ele está com 35 anos, inclusive ele está caminhando para o encerramento da carreira. Eu arrisco a dizer, pelo que eu escuto nos bastidores, que esse será o último ano dele de contrato. Inclusive faz total sentido ele querer encerrar em 2027, que envolve o número da camisa. Tem isso também. Você acha que ele para a carreira ou para no Flamengo? Quantos anos está o Bruno? O Bruno está com 35. Ele faz em dezembro, se eu não me engano, dia 31 de dezembro. No último dia do ano, ele faz aniversário. Ou seja, então, no ano que vem, ele vai estar com 36 saindo. 37. Vai acabar praticamente com 37 anos. Aí faz 36 agora. Exatamente. Aí faz 37. Ele mesmo já havia mencionado que estava pensando já no encerramento da carreira. Ainda bem que ele renovou. Da carreira, exatamente. Ainda bem que renovou. Muito legal. Por mais um ano. É sinal que vai performar por mais um ano. E se ele depois decidir encerrar a carreira, o nome dele já está na história. E essa homenagem de um busto lá na Gávea, sede oficial do Flamengo, é uma homenagem extremamente justa. Lembrando, busto não é estátua, são coisas totalmente diferentes. Tem alguns bustos lá, não tem? Tem alguns. E o Bruno Henrique, ele fez por onde, ele merece sim essa idolatria. E é sempre legal a gente homenagear quando a pessoa está viva. Porque a gente vê muita homenagem quando a pessoa, infelizmente, vira estrelinha. E nesse caso, o Bruno Henrique, ele não está apenas vivo. Ele ainda continua performando e dando muita alegria à torcida rubro-negra. Então, parabéns à diretoria do Flamengo, parabéns também ao Bruno Henrique pela renovação. Mas se tem um público que só sabe se debruçar no nostálgico para falar de ídolos, infelizmente somos nós do futebol. É verdade. A gente tem uma dificuldade enorme de transformar em ídolo alguém que ainda está em atividade, porque tudo fere, tudo ama, né? Eu não tenho, por exemplo, pra mim o cara não tem que parar ou já morrer pra eu colocar ele num pedestal. Mas o público do futebol que consome o futebol, o torcedor geralmente tem essa dificuldade, Caio, de botar um cara numa idolatria que ele ainda tá jogando, ou que ele ainda não parou de jogar, ou ainda não morreu. Sim, você sempre fica com aquele pé atrás. Mas se ele for jogar no rival, se ele isso, se ele aquilo, se ele botar a camisa de um outro time, se ele pisar na bola. Mas assim, eu acho que vale o elogio aqui à diretoria do Flamengo, não só pela renovação, mas pela homenagem ao Bruno Henrique, que é muito merecedor disso, um dos maiores ídolos aí da história do Flamengo. Não dá para ranquear aqui agora se está no top 10, top 20, enfim, o Flamengo tem vários ídolos. Bruno Henrique com certeza é um deles e merecedor dessa homenagem em vida, porque é muito importante que a gente faça isso, reconheça as pessoas enquanto elas estão aqui. Se ela está dentro do clube, melhor ainda, porque ela se sente mais prestigiada ainda, ela sente confiança não só da diretoria, mas da torcida, o carinho e o respeito
respeito que eles têm pelo Bruno Henrique, por conta de tudo que ele fez com a camisa do Flamengo. Isso merece sim todo o reconhecimento do mundo, então parabéns aí à diretoria do Flamengo por reconhecer um ídolo do clube com a sua torcida. Que é um bom exemplo do que aconteceu recentemente, Flamengo e Bahia no Maracanã. O Everton Ribeiro, ele foi muito aplaudido pela torcida do Flamengo e eu achei sensacional, porque é um ídolo. Claro. Tal como o Bruno É Henrique, merece todas as homenagens. O fato de vestir a camisa de um outro clube, no caso do Bahia, não faz ele ser menos ídolo ou mais ídolo. Muito pelo contrário, a história dele foi construída com a camisa do Flamengo. Independentemente se o Bruno Henrique vista a camisa de outro time, ele vai continuar sendo ídolo, que eu acho que não vai acontecer também. Também não deixe de hypar o vídeo, tá? É muito importante isso. Vamos lá, vamos para as informações. Tudo começou no domingo, no treino do Santos, tá? Neymar estava lá. No Santos, esse treinamento teve com jogadores que não atuaram no sábado contra o Palmeiras. O Neymar não atuou e ele estava lá treinando junto com os demais companheiros. Nesse treinamento, o Robinho Júnior, que é um jogador extremamente habilidoso, e só para quem não sabe, só para contextualizar, sim, ele é filho do Robinho, ex-jogador que atualmente está preso. O Robinho Júnior está treinando lá, ele é um jogador promessa das categorias de base do Santos, inclusive o próprio Neymar já deu entrevista dizendo que, entre aspas, é o padrinho do jogador e tal. E nesse treinamento, o Robinho Júnior, que é muito habilidoso, foi para cima do Neymar, deu um drible no Neymar, o Neymar não gostou, acabou se desentendendo com o garoto e, segundo informações que eu apurei, chegou a dar uma rasteira no garoto, uma banda, eu não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês. E isso eu não vou considerar como uma agressão, mas tem gente considerando como agressão e aí vai da sua interpretação. Fato é que o Neymar reagiu de uma maneira totalmente patética, é assim que eu vou caracterizar, imprudente, seja lá qual for a palavra que você quiser utilizar, mas novamente o Neymar protagonizando algo que a gente acha lamentável. Ele, como ídolo do Robinho Júnior, ele deveria parabenizar, pô, parabéns, garoto, você me deu um drible, é isso aí, tá certo, mas não, ele agiu de uma maneira totalmente errada e é mais um episódio chamando a atenção de uma maneira negativa. E aí, depois desse episódio, a notícia repercutiu, está repercutindo até hoje, todos os canais e emissoras estão repercutindo isso. Muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais falando: Flamengo tem que tentar o Robinho Júnior, Robinho Júnior é um bom jogador, tem que tentar, será que vai tentar? Eu, como jornalista, eu sou muito curioso, inclusive eu sempre falo isso quando eu dou palestras ou alguns estudantes de jornalismo me perguntam o que precisa ter para ser um bom jornalista. Não que eu me considere um bom jornalista, mas eu acho que todo jornalista tem que ser curioso. E eu, na minha curiosidade, fui apurar essa informação. E tem notícia, galera, envolvendo Flamengo e Robinho Júnior. Vamos lá, primeiro, o Robinho Júnior, ele tem 18 anos, tem apenas 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele ainda tem muito jogo a disputar, caso não queira ir para um outro clube. Ou seja, ele pode disputar até 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Acabou de renovar o seu contrato com o Santos. O novo vínculo vai até 2031, tá? Só para contextualizar toda a situação envolvendo o Robinho Júnior com o Santos, porque tem gente dizendo que o staff do Robinho está utilizando desse episódio para conseguir uma rescisão de contrato com o Santos. Eu acho assim que isso não faz o menor sentido. O que o staff do Robinho Júnior está querendo é a verdade, porque muita gente está tirando a situação como mentira ou como se o Robinho Júnior tivesse se valorizando, enfim, se quisessem queimar o Neymar por conta desse episódio. Muito pelo contrário, os representantes do Robinho Júnior pediram ao Santos as imagens do treinamento para poder provar o que de fato aconteceu, porque estão tentando jogar a culpa para cima do Robinho Júnior. Então, Robinho Júnior tem contrato longo com o Santos, Robinho Júnior disputou apenas 2 jogos com o Santos, Robinho Júnior não é um jogador muito utilizado pelo Santos, muito pelo contrário, é pouco utilizado, e muita gente fala sobre isso, dizendo como se, por isso que o staff do Robinho Júnior está pedindo uma rescisão de contrato, porque ele é pouco utilizado. Gente, eles acabaram de renovar. E aí foi apurar no Flamengo essa situação. O Robinho Júnior, sim, é um jogador que está na mira da diretoria do Flamengo. Me responderam só o seguinte: o Robinho é bom jogador e todo bom jogador interessa ao Flamengo. Se a gente vai tentar a contratação ou não é uma outra história.
procurei o principal representante do Robinho Júnior, que é o Marcelo Marchesi. E eu vou trazer aqui para vocês toda a conversa. Me apresentei a ele: olá, Marcelo. Perguntei a ele se ele é de fato o representante do Robinho Júnior. Ele disse que sim, foi muito educado, inclusive. E perguntei: verdade que você e o Flamengo estão conversando? E ele disse: não, isso foi quando o Felipe Luiz era o treinador do Flamengo. Eu perguntei: o Flamengo chegou a fazer proposta na época? Como foi a situação? Ele disse: Felipe queria, Boto queria, mas o BAP resolveu não fazer contratações nessa última janela. Ou seja, foi antes mesmo de o Robinho Júnior renovar o contrato com o Santos. E aí perguntei: e agora no Santos, como fica? Na verdade, essa parte jurídica está nas mãos dos advogados da família, mas acredito que não haverá a rescisão no caso que eu perguntei. E eu perguntei: tem alguma proposta de algum clube para ele? Aí o Marcelo respondeu: eu nem consegui ler todas as mensagens hoje, mas pelo menos 4 diretores de clubes entraram em contato. 3 clubes do Brasil, ele me disse. Então, assim, o Flamengo não fez proposta nesses últimos dias, digamos assim. O Flamengo já demonstrou interesse no Robinho Júnior nos tempos de Felipe Luiz. O Boto, que é o atual dirigente do Flamengo, também demonstrou interesse. Ele é um cara que entende de futebol. Inclusive, eu acho que isso é uma grande virtude de um dirigente, um diretor de futebol de qualquer clube. E o José Boto, ele tem essa virtude. É um cara que sabe debater sobre futebol, e ele debate sobre futebol com o seu treinador. No caso era o Felipe Luiz e agora é o Leonardo Jardim. Flamengo vai tentar? Seria, digamos assim, leviano da minha parte eu dizer que sim e dizer que não. Não tem como eu cravar isso. É tentar prever o futuro. O que eu posso dizer para vocês lá no Flamengo me garantiram que é um jogador que eles gostam. O empresário do Robinho Júnior já disse que o Flamengo demonstrou interesse. E agora, se vai tentar ou não, uma outra história. Mas o Flamengo já tentou, ou melhor, já demonstrou interesse, mas na ocasião o BAP não quis avançar com esse interesse. Tanto é que o Felipe Luiz queria, como disse o Marcelo aqui, e o José Boto também queria. Eu espero que tente, porque o Robinho Júnior é um bom jogador. Jovem, 18 anos, potencial de revenda, potencial de crescimento ainda, tanto na parte física, também na parte técnica. Então é um jogador extremamente interessante. Segundo o jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está de olho em Robinho Júnior, jovem promessa do Santos e um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro. O clube acompanha de perto a situação do jogador, principalmente após sua insatisfação com acontecimentos recentes no ambiente santista envolvendo Neymar. Existe a possibilidade de Robinho Júnior buscar a rescisão contratual com o Santos e o Flamengo vê nisso uma grande chance de mercado. Caso ele fique livre, o rubro-negro pretende agir rapidamente para tentar sua contratação sem custos de transferência. A diretoria entende que o atleta tem o perfil ideal pela juventude, velocidade, talento e grande potencial de evolução. Além do ganho esportivo, o clube também enxerga a contratação como um investimento futuro. A ideia seria oferecer um contrato de 3 temporadas. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Robinho Júnior será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima.